Olá a todos, eu sou a professora Paulina e estou fazendo uma revisão aqui do 8º ano, tá? Na disciplina de arte. E o que é que eu vou revisar aqui nesse momento? Como nós trabalhamos pouquíssimo tempo, trabalhamos o mês de fevereiro e meados do mês de março, não tem muito assunto para ser debatido, mas tem muita coisa para ser visto, tá, pessoal? Então, o que é que vai ser trabalhado? Vai ser trabalhado na arte cênica o papel do diretor e do dramaturgo, e na arte visual nós vamos enfatizar a teoria da cor, a arte medieval, apresentando os vitrais, os mosaicos e as rosáceas, coisa também que nós já vimos em sala de aula. Vamos começar aqui com um pequeno conceito da equipe dramática, que é onde o diretor e o dramaturgo fazem parte, tá certo? Então, olha só, o que é a equipe dramática? A equipe dramática é a produção de um espetáculo teatral que depende do trabalho de vários componentes. Dentre eles, pessoal, nós temos quem? O diretor e o dramaturgo. Qual é o papel do diretor? O que o diretor faz? Por que tem um diretor numa peça de teatro? O diretor, gente, ele é o coordenador geral de todos os aspectos envolvidos com o espetáculo. Ele é aquela pessoa que está ali a todo momento, em todos os lugares, sabendo de tudo. Tudo ele precisa saber, tudo ele precisa organizar, que é para poder a sua peça de teatro sair perfeito como você quer, como nós queremos, né? Como o professor busca e os alunos também. Na sequência, nós temos quem? O dramaturgo. Quando você fala nessa palavra dramaturgo, parece até que você está esculhambando o aluno. Professora, o que é isso? Está me chamando de quê? Então, pessoal, olha só, quem é o dramaturgo? O dramaturgo é aquele literário que escreve a peça de teatro. Tá? Ele auxilia, ele senta, igual aquela figura que nós temos ali, ele senta, escreve, pensa, organiza, para depois ele dar continuidade no trabalho dele. Quem é que nunca ouviu falar aqui na peça de Romeu e Julieta? Eu acredito que é o ícone da época, então quase todos os alunos, quase todas as pessoas já ouviram e já assistiram a peça de Romeu e Julieta. Quem foi o dramaturgo? Qual foi a pessoa que escreveu essa peça? Alguns literários dizem que não foi ele, mas alguns dizem que foi. E, na via das dúvidas, o nome que nós temos para direcionar quem escreveu a peça Romeu e Julieta é de William Shakespeare. Então, quem era o William Shakespeare? O dramaturgo que escreveu a peça Romeu e Julieta. Ficou claro, pessoal, o que é o dramaturgo, o que é o diretor, qual é a função dos dois? Então, vamos aqui no próximo slide para você entender melhor. Tá? Então, diante do que nós vimos, desses dois elementos do teatro, que é o diretor e o dramaturgo, tem uma sugestão de atividade para você. Certo? Um desafio para você nesse momento que você está em casa, nesse momento de quarentena, nesse momento de ociosidade, você vai ser nada mais, nada menos do que o dramaturgo e o diretor da sua própria peça de teatro. O que seria isso? Qual é esse desafio? Então, vamos lá. O aluno fará um pequeno texto teatral e nessa ação estará exercendo a função de quem? Do dramaturgo e, ao mesmo tempo, do diretor. Ai, professora, mas pode isso? Não fica muito pesado para mim? Pode. Fica pesado? Fica. Todo trabalho requer conhecimento, sacrifício e busca. E como você vai ser o dramaturgo, aliás, e o diretor, você vai ter que pensar um pouquinho mais. E como é que você vai fazer isso? Você vai escolher personagens para a sua peça de teatro, pode ser fictício, pode ser pessoas da sua família. Você está aí nesse momento ocioso, sentado, sem fazer nada, então vamos pensar, vamos escrever. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou te dar um exemplo aqui que eu acredito que você conheça, que a sua família conhece, que não é teatro, é filme, mas serve como exemplo. Paulo Gustavo, por exemplo, quando ele faz A Minha Mãe é uma Peça, em quem é que ele se espelhou? Ele se espelhou na mãe dele. Observando a mãe, ele começou a escrever e se personalizar da pessoa. Tanto é que hoje nós temos aí, né, o Paulo Gustavo fazendo o maior sucesso com essas peças, com seus filmes. Minha Mãe é uma Peça. Então, você pode se espelhar nisso aí, você pode assistir alguns vídeos dele e pode começar a prestar atenção dentro da sua casa no que você pode fazer. Só que assim, pessoal, para você escrever uma peça de teatro, é igual a redação de Enem, de vestibular. Você tem que ter o quê? A introdução, você tem que ter o quê? O desenvolvimento e a conclusão. Eu tenho uma sugestão para você. Durante um dia, você pode escrever a sua peça de teatro. É só você pensar da seguinte forma. O período da manhã é a minha introdução.
O período da tarde é o meu desenvolvimento e o período da noite é a minha conclusão. Pronto, você já fez a sua peça de teatro, você já escreveu. Escolha uma pessoa da sua casa, sua mãe, seu irmão, sua tia, alguém que está todo mundo junto, aí não é difícil, você está ocioso, então pegue seu caderninho e você vai ser o dramaturgo, você vai escrever a sua peça de teatro. Ou então, criativo que eu sei que você vai pegar, vai pensar em algum personagem, vai escrever o nome do personagem e vai fazer a sua peça. Em outro momento, numa próxima aula, você vai estar devolvendo isso aí para o professor, você vai estar mostrando. Olha aqui, professor, a peça de teatro que eu fiz, eu escolhi o cachorro, eu escolhi minha mãe, eu escolhi o fulano, o ciclano e o beltrano, ou então eu inventei um personagem. Nós vamos estar juntos, discutindo, lendo, orientando, e quem sabe se seu texto não vai se transformar numa peça de teatro, né, gente? Então, vamos lá no próximo slide. Eu trouxe aqui atores acrianos em cena na peça. A menina a menina e o palhaço do Dinho e da Marília. São um casal de amigos meus, inclusive, né? Estudaram comigo e tal. Então, assim, só para você ter uma ideia, são casados nessa peça. A Marília é a dramaturga, ela está fazendo esse papel. O Dinho também faz o papel de dramaturgo e diretor e ator, e, ao mesmo tempo, eles fizeram essa peça de teatro. Foi tão boa, foi tão aceita pelo público, que virou livro, né, gente? Então, assim, tomamos como base os nossos atores aqui da Terra, Dinho e Marília, certo? Então, vamos lá, no próximo slide. Saindo do campo das artes, pessoal, nós vamos entrar aqui um pouquinho na arte visual, falando da teoria das cores. Tem pessoas que não valorizam muito a cor e tal, mas por que estudar as cores? Agora, eu te pergunto, você já imaginou você abrir a sua janela durante o dia e não ter cor? Não tem nada, não tem nenhuma cor, tudo cinza, tudo sem... Seria uma coisa assim muito desagradável, muito triste, uma vida muito triste. Tá? Então, o que é isso? O que são as cores? De onde elas vieram? Para que elas servem? Qual é a sua serventia no nosso dia a dia? Vamos entender um pouquinho. As cores são impressões de faixas luminosas captadas pelos olhos, ou seja, ela designa uma sensação visual que ocorre na presença da luz. Temos, por exemplo, pessoal, o arco-íris. Vocês acham que o homem foi até no céu, pegou um pincel e pintou o arco-íris? De forma nenhuma. De onde surgiram essas cores belíssimas, vibrantes? Da luz, o sol, da água. A junção de tudo isso fez com que a natureza, que já é bela, transformasse as cores no arco-íris que nós conhecemos demais. E outra coisa, pessoal, além dessas cores naturais que vêm da natureza, que é o arco-íris formado pela luz, tal, os pingos de água, vai refletindo ali, nós temos também alguns artistas que eles se espelham nas cores para poder criar os seus quadros. Nós temos, por exemplo, o quadro do Abaporu, da Tarsila do Amaral, que eu também coloquei aí. Quais são as cores que a Tarsila escolheu para pintar o seu quadro? O verde, o amarelo e o azul. As cores do Brasil, tá certo? Então, assim, os artistas, eles escolhem as cores. Nós temos condição de ler uma obra de arte, quando nós conhecemos a fundo, só pela cor. Tem artista que gosta do azul, azul claro, azul escuro, tom sobre o tom, então ele vai fazendo ali a sua obra só voltada para aquilo ali. A Tarsila, por exemplo, escolheu aqui para o Abaporu o verde, o amarelo e o azul. São cores do Brasil, cores brasileiras, mas isso aí é uma outra história. Por que ela escolheu essas cores? Foi na época da Semana de Arte Moderna, que veio aquela mudança e tal. O pessoal não queria mais saber de arte vindo da Europa, então bateram o pé. Não, nós temos condição de sermos os nossos próprios pintores e artistas e tal. Então, assim, Tarsila conseguiu caracterizar uma obra bem brasileira voltada pelas cores, tá certo? Então, nós temos aqui também, para você enfatizar melhor, o círculo cromático que vai separar quem é cor primária, quem é cor secundária, quem é cor terciária. Então, as cores primárias são as primeiras que o próprio nome já diz. O vermelho, o amarelo e o azul. Foi dessas três cores que surgiu todas as outras cores. Você vai fazendo essa mistura e você vai conseguindo aí as cores secundárias, que é a segunda cor, as cores terciárias, que é a terceira cor.
Tá? Então, aqui, o ciclo cromático ele vai servir para isso. Você sabe, vai poder misturar e escolher a cor que você mais se identifica. Ah, eu quero os meus quadros só com as cores primárias, por exemplo. Volto a repetir, quais são as cores primárias? Azul, vermelho e amarelo, certo? Então, assim, as cores, ela tem essa importância na nossa vida. É através delas que você até se personifica. Tem jovens aí que só gostam de usar o preto. O que o preto significa, pessoal? Essa pergunta vai ficar no ar para você pesquisar. O que o preto significa? O que o azul significa? O que o amarelo significa? Por que eu gosto de usar só o azul? Por que eu vou numa loja e peço para minha mãe comprar todas as minhas camisetas azuis? Eu não gosto do verde, eu não gosto do amarelo. Por quê? Vamos ver o significado depois? Pesquise, procure qual é o significado de cada cor e por que você escolheu uma determinada cor para usar, tá, gente? Vamos aqui para o próximo slide, onde nós também temos cores quentes, cores frias, tá certo? Que isso aí também vai caracterizar o quê? As cores quentes são aquelas que transmitem sensação de calor, tá? E, portanto, são associadas ao fogo, certo? Que é o vermelho, laranja. Tem as cores frias, que é o contrário das quentes, que são associadas ao frescor, a água, o céu. E tem as neutras, que é o cinza, que é o marrom. Quando você amanhece naquele dia que você não está muito legal, ai, meu dia está tão cinza. Então, é porque você está neutro, você não está muito afim de conversa, né, pessoal? Então, assim, só para você entender a importância das cores, por que elas existem, por que elas são importantes em nossas vidas, certo? Então, olha só, saindo um pouquinho das cores, nós vamos dar uma viajada lá no século V ao século XV, estudando um pouquinho sobre a arte medieval. O que é isso, professora? Meu Deus do céu, o que é essa arte medieval? O que isso significa? A arte medieval é aquela que foi produzida durante o período da Idade Média, pessoal, entre o século V e o século XV. E ela está associada à religiosidade, uma vez que, nesse período, a igreja tinha grande poder de influência sobre a vida das pessoas, tá certo? Então, assim, foi quase um milênio, pessoal, que a arte, aliás, que a igreja tinha domínio sobre as pessoas, sobre tudo que elas iam fazer, a forma de vestimenta, inclusive, voltando para o campo das artes, inclusive o que os artistas iam pintar. O que eu vou fazer? Se reúne todo mundo, o pessoal eclesiástico lá, só bando de artistas, vamos sentar aqui, a partir de hoje vocês vão trabalhar só essa temática, a religiosidade. E por que isso era feito, pessoal? Por que se trabalhava, se pintava os quadros voltados para a religião? Nessa época da Idade Média, a maioria das pessoas, 99%, digamos assim, não sabiam ler e nem escrever. E como era um período que a igreja dominava, então a religiosidade estava solta no ar. E o que os líderes faziam? Vamos pintar. Na época da pedra lascada, tinha as artes rupestres que eram pintadas nas paredes. Agora, na era medieval, foi feito o quê? Foi pintado nas paredes da igreja, certo? Então, que tipo de pintura era essa? Os vitrais, tá? Essas imagens dos vitrais é aqui da Igreja Católica do Acre, Nossa Senhora de Nazaré. 2 exemplos da Igreja Católica e ao lado tem exemplos de outras igrejas, tá? De outros lugares para fazer um paralelo, para você entender que não é só daqui, que em outros lugares também existem os vitrais. São desenhos feitos nos vidros, por isso vitral, tá, gente? Nós temos aqui também os mosaicos, que era muito utilizado na época, tá? Nós temos 2 imagens aqui do 2º distrito, tá? Feito pelo Bob Franco, e temos também da usina de arte João Donato. O que é um mosaico? Isso nós já trabalhamos em sala de aula. Como é que nós fazemos isso? Com pequenos pedacinhos, pode ser, no caso aí foi de lajota, pode ser de vários materiais, juntando colando e fazendo a imagem. Ao lado nós temos aqui a imagem de Jesus Cristo, também feita de forma de mosaico, tá, gente? Esse é o mosaico. Vamos lá no próximo slide, nós vamos ver as rosáceas. O que é a rosácea? A rosácea também é um estilo de arte da época. Por que está focando mais as igrejas? Porque era onde se concentravam a maioria das obras de arte. Como na época os líderes focavam na religiosidade, então nada mais lógico do que a igreja se transformar num grande
Museu de Obras de Arte, tá, pessoal? Então, nós temos 2 modelos de rosácea, depois eu vou passar o link para você verificar como se faz isso, tá? Tem o passo a passo de como faz uma rosácea. Nós vamos fazer de 2 modos, ela em forma de mosaico e em forma de pintura, tá, gente? Então, assim, para praticar, você precisa fazer, através do link que eu vou passar para você, você vai aprender a fazer uma rosácea. E para essa atividade, você vai usar somente as cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul, tá, pessoal? Você vai estar fazendo esse trabalho e vai fazer a pintura com essas cores, tá? E para finalizar, eu tenho aqui uma mensagem do Michelangelo, que também é uma pessoa que nós trabalhamos. A perfeição é feita de pequenos detalhes, não apenas de um detalhe. Então, o teu trabalho para ficar perfeito, você vai precisar de várias vezes, várias tentativas, vários detalhes, não de um. Não desiste da primeira, não deu certo na primeira, mas vai dar na segunda, na terceira e na quarta.